Olá, tudo bom? Bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero falar para vocês a respeito das máscaras orientais, né? O termo japonês é Tegun, né? Que simboliza mais demônio. Mas qual é a relação desse Tegun, dessa máscara? Bem, é, cada país oriental ele utilizava de máscaras, né? Tipo, de rituais para representar os seus deuses, né? As suas representações de esperança, de alegria, honestidade, dinheiro, todas essas coisas. No Japão a gente falava que era Tegun, aquelas máscaras que é chamada de máscaras demônios. Na China também utilizava dessas máscaras, né? Se você vê muito aqueles festival do deus dragão, né, o dragão chinês. Lá na China tem a questão do deus dragão, dragão chinês, que cada ano eles vão fazendo festas, né, para esse deus. Esse deus, na China, representa esperança, luz, representa honestidade. Então, eles se vertem, né, de dragões, né, tem máscaras similares a dragões, e eles vão saindo pela rua, dançando, dançando, é, louvando ao Deus deles, né? No Japão também teve essa questão. Só que o Tegum, em algumas ocasiões, ele era utilizado para questões, tipo assim, esconder a sua face. O ninjutsu utiliza do Tegum. Hoje o ninjutsu utiliza como forma de ritual, de cultura, da própria mistificação da arte marcial. A arte marcial, ela introduz essa máscara, né? Então, assim, é, quando um ninja, geralmente, antigamente, o ninja, o Japão, ele precisou muito de espiões. Então, o ninja, né, além das roupas características preta que ele utilizava para diferenciar das outras modalidades, para também ser mais fácil de camuflagem de noite, né? A maioria das missões do ninja era à noite, né? Era mais fácil você pegar o inimigo desprevenido à noite do que de dia. Não que o ninja não atuava de dia, viu? O ninja atua de dia. Então, o ninja ele utilizou do Tegum para esconder os seus rostos. Porque muitas das vezes ele estava na missão, e a missão às vezes era muito, muito perigosa, muito aquela questão de armamentos, aquela coisa. Às vezes no correr da coisa, da luta mesmo, até mesmo da luta de espada que ele tinha, muitas das vezes, que ele combatia naquela época, ele percebeu que ao mesmo tempo que ele precisava do rosto coberto pelo capuz, né, que ele utilizava do ninja, ele também utilizava da máscara. Porque se o capuz saísse, ele tinha a máscara que não permitia que o cara visse quem era, né? Porque muitas das vezes o ninja, ele tinha esse receio das pessoas ficar vendo quem ele era e poderia descobrir quem era a família que estava causando as mortes daquela época, pedindo as mortes, né? Porque sempre tinha algum senhor daimyo daquela época, principalmente questões de busca de território, querer destruir a outra família. Então utilizavam muito dos ninjas como armas. Então, tipo assim, a maioria dos ninjas que se disposia, né, se posicionava a se tornar assassinos, então grande parte deles utilizava o Tegum para que as outras pessoas achassem que ou demônios, né, tipo, fosse espíritos que estivesse fazendo a justiça,
né, utilizando de justiça contra os senhores daquela época ou a família que precisasse de ser julgada, né? Então, é, tinha aquela questão de, é um espírito que matou, não sei o quê, e muitas das vezes não era o espírito que matava. Simplesmente o ninja utilizava de Tegum, ou não o ninja em si, estou dizendo porque era uma coisa que era mais, era façanhas mais dos ninjas, certo tipo de morte. Mas até os próprios samurais também era vencilhado como assassinos, alguns samurais, não todos, porque tinha muitos samurais que tinha a conduta do Budô em si, né? Aquela questão de honra, né? Do espírito do Budô, do Bushido, né? Que tem todo um tipo de conduta que você não pode fazer, que você pode fazer. Então, a gente tinha alguns samurais que eram igual aos ninjas, que pegava, utilizava da máscara para que não pudesse ver e falia lá e acontecia, não só os samurais, como qualquer outra arte marcial japonesa que o cara precisasse de esconder o rosto. Ele utilizava da máscara para não ser descoberto. Aí as pessoas sempre estavam falando que era demônios, que era espíritos que estavam matando as pessoas. E tinha toda uma folclore, criou um folclore, né? Uma história vinculado às máscaras utilizadas, qual pessoa não poderia utilizar isso, porque senão era estaria vinculado a esse tipo de conduta, né? Então, só que outra parte também era vinculada aos rituais que eu falei, dos deuses daquela época, o deus Buda, né? Que alguns, né, samurais, praticantes de ninjutsu, era budista, era shindoísta, era budista, shindoísta e hinduísta. Então, geralmente eles eram esse tipo de coisa. E a maioria desses religiões, né, crenças, tinha um Deus a quem servir. Então, eles utilizavam dessas máscaras até mesmo para glorificar esses deuses, louvar os deuses. Como falei, na China também utilizava disso para louvar o deus dragão, que é o maior símbolo da China, é o deus dragão. A China também tem outros símbolos, outros é, animais que representam deuses. Não só na China, mas como na Coreia, tanto na Coreia do Sul como na Coreia do Norte. Na própria Tailândia também utiliza disso. Agora, assim, que eu sei, que eu tenho mais conhecimento, é que a China e o Japão utilizavam mais dessas máscaras. Agora, os outros utilizam, mas é uma coisa bem mais simples, mais calmazinha. Pelo menos eu acredito que seja, porque eu nunca vi muito essa questão, a não ser esses dois países, né? E era isso que eu queria deixar para vocês, essa curiosidade, certinho? E inscreva no meu canal, né? E dá um comentário aí do que você achou.